Depois com a parada o povo do Nordeste. O povo nordestino. Isso aqui é nível Liga dos Campeões. Gatilhou uma sequência de vitórias aí seguidas e está muito bem aí na competição. Duas equipes que estão disputando a Sul-Americana também. Linha de passe de hoje tem o nosso Paulo Calçade, tem Mário Marra, o nosso comentarista de surf hoje aqui, trabalhando com o futebol, Jean Oddi, né? Uma revelação do surf impressionante. O cara crava as notas, a pontuação, ele acompanha. E eu tinha cravado a nota da Tati, tá? Era 4,80. A gente viu que foi 4,50 e viu o que aconteceu. Depois quero falar muito sobre isso. Eu acho se você me der um espaço. A gente tem que apurar essa questão dessas notas para os surfistas brasileiros. Exato, exato. Se fosse você, Jean Oddi, ela tinha ganho ouro. Exatamente. Se eu fosse o jurado, o ouro estaria... Trabalhar isso para o próximo. Vamos. Próximo ciclo. Próximo ciclo olímpico, Jean Oddi como jurado do surf lá, né? Acho que todo mundo aprova, né? Muito bem. Enquanto isso, a gente vai falar de futebol, que é a nossa seara aqui. Se ele viajar e seja bem longe, ele vai curtir. Aí a gente não pode acusar de férias. Aí é trabalho. Tahiti não estava mal. Tahiti. Mas foge um pouco do clima que você gosta, né? Então agora Los Angeles já não é a mesma coisa. Acho que eu vou deixar pro outro ciclo. O outro. Que eu não sei onde é, né? Olimpíadas de inverno é mais a sua cara, mas aí não tem sentido. Enfim, seguindo para o futebol, vitória do Fortaleza 2. Olha, impressionante, hein, Mário Marco? É um Fortaleza que venceu o Palmeiras bem, é um Fortaleza que venceu o Flamengo fora de casa, é um Fortaleza que vence o Cruzeiro, é um Fortaleza que engatou uma sequência na pontuação aí, terceiro colocado, contra um Cruzeiro que também vem muito bem, né? Um bom jogo no primeiro tempo, segundo tempo já nem tanto, mas o Vojvoda sai com essa vantagem. Prazer estar com você, William, Jean, Calçade, com o Fã do Esporte e é o time que menos derrotas tem no campeonato. Pois é. Só tem 3 derrotas. É um time que tem toda a dificuldade histórica e geográfica de sair de Fortaleza e ter que voltar para Fortaleza, que são distâncias bem maiores, não está nos grandes centros, não faz imensas contratações, mas faz futebol dentro do que dá para fazer. Sem se endividar, com muita qualidade, manutenção de elenco. E é incrível, William. É incrível. Porque, assim, não foi uma vez, não foi um ano só. E o jogo de hoje foi um respeito do Fortaleza ao Cruzeiro. O Cruzeiro começou a partida muito bem, mas o Fortaleza sabe jogar assim. A gente já viu o Fortaleza lá no início, né? Muito dono da bola. Depois a gente vê o Fortaleza aprendendo. Qual é do jogo hoje? Ah, tá bom, a bola fica com você. E foi o que fez hoje. Foi o primeiro tempo, né? Principalmente no primeiro tempo, né? Onde o Fortaleza, a gente estava até falando na redação, né, Calçade? Um chute a gol, 1-0. Aí o Cruzeiro vai lá, tem mais volume, tem mais oportunidades, empata o jogo. Segunda chance clara para o Fortaleza, 2-1. Cirúrgico no primeiro tempo. Boa noite a todos. O Fortaleza, assim, o legal de ver a equipe jogar é que ela joga em qualquer lugar. Qualquer lugar. Pode ser na Argentina, no Uruguai. Pode ser contra o Boca. Pode ser... Como foi? Não tem isso. Do Fortaleza, neste período do Vojvoda, conseguiu adquirir, e não é que é o mesmo time, não, é um time que vai se modificando, vai trazendo outros jogadores que vão se adaptando. É um Fortaleza, então, que mantém esse ciclo, não é? Ele vai esticando, né? Ampliando esse ciclo. E é legal, você não vê um time nervoso, time queimando a bola. Ele vai perder? Vai perder. Vai ter mais dificuldade contra esse ou aquele adversário, mas não é o time que só jogando em casa que tem resultado. Não, fora ele sabe se comportar, como disse o Mário Marra. Esse é o Flamengo. Né? Ele sabe se comportar, o Vojvoda utiliza jogadores para determinadas situações, ele tem, e ele usa muito bem o banco. Né? Tem horas, ele mexe muito na equipe, isso é uma característica dele. E o Cruzeiro, nesse ponto, se deu mal. E não conseguiu. Ele conseguiu, mas não conseguiu, né? Que é assim. Houve um comprador do tal Mando, que foi vendido lá pelo Ronaldo. Acho que isso é uma coisa que, assim, para o bem do campeonato, assim, a gente poderia tirar umas coisas que jogam o campeonato no lixo, né? Do campeonato, que é vender Mando. Vender Mando é um negócio absurdo. Você não vê lugar nenhum do mundo. Aqui vender Mando. Isso interfere na disputa. Porque quem não enfrentou o Cruzeiro em Belo Horizonte foi prejudicado. O Fortaleza aceitou trocar de lugar? Fortaleza não aceitou. Porque ele falou, só para o pessoal em casa entender, como disse o Calçade, essa venda de Mando foi negociada pelo Ronaldo ainda, né?
quando a nova gestão da SAF assume, tenta negociar com o comprador do mando, falar o seguinte, a gente quer jogar no Mineirão, e houve um acordo, falou, tudo bem, a gente joga esse mando um pouquinho mais para frente, num outro jogo e tal, tudo bem, dá para entender. Só que aí o Fortaleza, que é a parte interessada, tem que concordar com isso. O Fortaleza não concordou, falou, nossa logística já está pronta, né, e tal, aqui não vou trocar nada, não. O Fortaleza soube se aproveitar, né, Jean, da situação que poderia chegar a Belo Horizonte é até mais fácil. Então, assim, ele soube se aproveitar de uma situação que o Cruzeiro mesmo criou. Mas é um absurdo vender mando de campo. E aí, num gramado bem mais ou menos... Mais ou menos. É onde o Fortaleza está acostumado a jogar. Em gramado de mais ou menos para baixo, que é o caso do Castelão. Então, bom, só rapidinho em relação à questão do mando, porque o que me impressiona é que assim, esse não é um problema complicado de ser resolvido. Você vai falar, o problema do calendário também não é complicado? Não é teoricamente, mas na prática a gente sabe que o problema do calendário você não resolve por questões políticas. O mando é só não. Exatamente. O problema do gramado é um problema que, se você quiser ajudar, vai custar dinheiro, subsídio por parte que eu acho que deveria ser um caminho até, pelo menos no começo, entendeu? Então, é algo que exige um trabalho complicado, ou não tão complicado, mas, enfim, exige um trabalho, ponto, e exige um investimento para você resolver a questão dos gramados. O mando, é só você... Começou o campeonato e falou o seguinte, pessoal, não pode vender o mando. Qual é o custo disso? Né? Financeiro é nulo. Você vai dizer que não pode vender o mando. Então, assim, a CBF não vai gastar nada com isso. O campeonato não vai gastar nada com isso. Político, não acredito que vai ser uma coisa que vai deixar os dirigentes dos clubes desesperados e aí tirar votos do... Acho que não, entendeu? Acho que não é isso que vai fazer a diferença. Então, sinceramente, esse é um problema que não dá para entender porque não é resolvido. Porque é outra das mazelas que a gente fala praticamente toda a temporada. Mas aí, assim, estou plenamente de acordo com o Fortaleza. Acho que aí também você tem que olhar para o que foi feito. E pode até ser que a argumentação da logística seja verdadeira, mas ainda que não seja, ainda que seja uma argumentação, uma decisão esportiva, é uma decisão esportiva que faz todo sentido. Porque assim como o Cruzeiro deveria querer jogar no campo onde ele tem mais chance de ganhar, o Fortaleza quis jogar no campo onde ele tinha mais chance de ganhar. Em relação a jogar no campo onde o Cruzeiro está acostumado a jogar. Ou seja, normal também o Fortaleza dizer não, e aí o Fortaleza, é o que vocês falaram, acho que teve um plano de jogo, que era esse. No primeiro tempo o Cruzeiro criou até mais, teve mais chance. Sim, mas também era normal que fosse assim. E o Fortaleza tinha uma estratégia muito clara, no primeiro tempo que o Cruzeiro teve mais volume, e o Fortaleza fez 2 gols, e depois teve o mérito de conseguir deixar o jogo bem insosso até, né? No segundo tempo, com pouca coisa acontecendo, você está vencendo. Então, é o que o Marra falou, né? Lembrei do Liverpool. Estou brincando, tá? Mas, como era o Marra falando, acho que é por isso que eu lembrei do Liverpool, né? Deve ser isso. Mas é aquela coisa, né? Que o Liverpool, num começo de trabalho, tinha uma maneira muito clara de jogar, e era só, com o Klopp, estou falando, e era aquela maneira, e depois, né, deixa de ter o time mais rápido, o time só da transição, passa a ser um time de posse de bola, enfim, eu acho que é legal ver também esse trabalho do Fortaleza, uma longevidade tão grande do Vojvoda, e não é à toa, né? E que bom que a direção sabe reconhecer esse belo trabalho do seu treinador. É verdade. O interessante é que ele mudou o jogo, né? Porque ele estava jogando com um meio um pouco mais reforçado, ele coloca o Kevin Andrade, o venezuelano, jovem. Ainda no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, e aí ele muda a característica da partida.